Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Acadêmica. Meu nome é Iana Lima. Aqui a nossa intenção é divulgar informações, ferramentas sobre como escrever um artigo científico e como publicar um artigo científico de uma maneira mais tranquila. É possível. E essa aula de hoje é uma aula de técnicas de estudo, que é uma aula interessante porque existem algumas estratégias que você pode utilizar para facilitar o processo de escrita. A gente tem o hábito de achar, isso foi um erro que, inclusive, que muitas pessoas cometem, eu, inclusive, cometi esse erro, que para você escrever um artigo científico, você só precisa separar um tempo. Geralmente vai ser no final do período da sua pós-graduação, enfim, geralmente é um período depois de você já terminar a parte de bancada, a parte de resultados, de coleta de dados. E aí, nesse período, a gente acredita que é simplesmente sentar e começar a escrever, e aí vai sair. O artigo vai brotar ali do nada, né? E aí o que, que acontece é que geralmente a gente trava nesse processo, a gente tem aquele pavor da página em branco. A primeira coisa que é importante a gente saber com relação a isso é que existem estratégias, é possível adotar estratégias que aumentem a sua produtividade e que te ajudam a romper esse medo da página em branco. O que é esse medo da página em branco? Nada mais é do que uma insegurança de olhar para um trabalho que está ainda inacabado, e imaginar como que esse trabalho precisa ficar e ficar angustiado ali no meio desse caminho de uma forma que isso te paralise. E se você paralisa num período em que você já não tem muito tempo, é óbvio que isso daí vai gerar uma quantidade absurda de estresse. Eu falo porque isso já aconteceu comigo e eu vejo isso acontecendo o tempo todo com as pessoas que estão nessa via crucis da escrita científica, né? Na escrita na verdade, na realização de qualquer coisa, né? Não só na escrita de um artigo ou na realização de qualquer projeto, que seja um projeto maior, que seja um projeto que demore, que tenha vários passos para ser concluído. Isso acaba gerando uma angústia que às vezes é paralisante. Então, a intenção dessa aula é apresentar para vocês algumas técnicas e mostrar para vocês que é possível desenvolver, sim, uma forma mais inteligente de trabalhar, para que você consiga obter os resultados que você precisa em tempo hábil e com a qualidade que você precisa. Então, o que é importante a gente saber com relação a isso? A primeira coisa é que é difícil para todo mundo. E não, como eu falei antes, não apenas na área de escrita, né? Qualquer área criativa, é normal um artista se deparar com a tela em branco e se sentir angustiado, um escritor de ficção, de romance, do que quer que seja, se deparar com uma página em branco e se sentir angustiado. E na escrita científica também não vai ser diferente, né? Você tem que entregar um ou talvez alguns artigos científicos que vão fazer, provavelmente vão compor uma tese, a sua dissertação, que são documentos, inclusive, maiores do que um artigo científico, e isso é um processo que é longo, né? Eu lembro de olhar o esqueleto da minha tese, que estava ali no meio do caminho, tinha algumas poucas páginas, e olhar aquele cursor piscando do Word e imaginar que aquilo ali tinha que virar um documento de várias páginas, que teria que passar tanto pela minha orientadora, que é uma pessoa que estava ali mais próxima, e que era uma pessoa, né, de excelência ali na área dela e que ia ler aquilo ali com julgamento, já que você já dá aquela, já tem uma certa, né, já teme um pouco aquele primeiro julgamento do orientador, mas também ia passar por outros pesquisadores que iam compor a banca, né? A gente tem um certo medo da banca, porque você tem 4, 5 pesquisadores que vão fazer parte dessa banca e que vão fazer esse julgamento desse texto. E esse julgamento vai ser um julgamento doído, às vezes, né? Porque ele vai ver ali a minúcia, se você fez direito, se você conseguiu transmitir com clareza, com um argumento forte a sua mensagem. Então, o primeiro ponto dessa aula é que é difícil para todo mundo. Escrever é difícil para todo mundo, inclusive para pesquisadores que já são bastante experientes na área. Se você der uma olhada no blog de algumas revistas, a Science, a Nature, a Science tem um blog
que é interessante você olhar que eles tratam sobre questões da vida acadêmica, de modo geral. E de vez em quando ele tem algum pesquisador que vai dar algum conselho sobre como escrever, e você vê que mesmo para pesquisadores que estão acostumados em publicar em revistas de grande impacto, esse projeto, né, da escrita de um artigo científico, ela tem que ser vista como um projeto, e cada artigo é um projeto diferente, é complicado para todo mundo, é desafiador para todo mundo. Tá, e sendo desafiador, aí a gente entra num segundo ponto que é importante a gente levar em consideração, que é que o seu cérebro, ele tende a evitar as tarefas que são difíceis. Então, o primeiro ponto é de que, sim, é difícil. E o segundo ponto é, o seu cérebro vai tentar te boicotar nesse processo o tempo todo. Então, o seu cérebro sabe que é uma tarefa difícil e o que acontece? Né? Você tem tarefas ali na sua vida que são tarefas que são neutras, você faz mesmo no piloto automático, você não tem um julgamento se você gosta ou não gosta de fazer aquilo. Existem algumas tarefas que são mais agradáveis de serem realizadas, e existem algumas tarefas que são mais complicadas, que te trazem um certo estresse. A escrita do seu artigo científico, por exemplo, é uma tarefa que tende a te trazer mais estresse. O que o seu cérebro vai fazer? O seu cérebro vai tender a negligenciar as tarefas que ele considera desagradáveis e favorecer as tarefas que são mais agradáveis. E aqui entra aquele nome conhecido por todo mundo que já empreendeu alguma tarefa nesse sentido, que é a procrastinação. O que é a procrastinação? É a tendência do seu cérebro de evitar as tarefas que são desagradáveis. E aqui é importante a gente colocar fazer uma diferenciação de que procrastinação não é não fazer nada. Às vezes, procrastinar significa que você vai escolher todas as outras tarefas que são agradáveis, mais agradáveis pelo menos, e deixar aquela outra tarefa que é importante, mas que não é tão agradável assim de lado. Então, você precisa escrever seu artigo científico, todo mundo já passou por isso, você precisa escrever seu artigo científico, você lembra que você precisa pagar uma conta, que você precisa fazer uma determinada compra, que você precisa ligar para alguém, que você tem alguma tarefa na sua casa para resolver. Enfim, você se mantém ocupado, então quem está de fora fala, nossa, está trabalhando, né? Ou então, se você estiver na frente do computador, você está fazendo buscas bibliográficas, atrás de buscas bibliográficas, e não vai para a parte de escrita propriamente. Quem está de fora olha para aquilo ali e fala, ah, a pessoa está trabalhando, olha que legal. Ou então você mesmo, que chega, né? A pior mentira que a gente conta para a gente mesmo. Você chega no final do dia, nossa, mas eu trabalhei tanto hoje, fiquei enrolada com isso, fiquei enrolada com aquilo. Mas você evitou a todo preço a tarefa que você de fato precisa fazer, que é a tarefa mais importante. E as chances são que você vai deixando isso para o final, e quando você deixa isso para o final, isso acaba gerando um estresse muito grande. E aí, né, você tem todo um ciclo de coisas negativas que vão se alimentando e deixando as coisas cada vez mais difíceis. Como que você consegue, então, resolver esse problema? Aí entra a primeira técnica que eu vou falar aqui hoje, nessa aula de estudo, que é uma técnica que, para mim, na minha experiência profissional, ela foi revolucionária. Eu cheguei no doutorado sem conhecer a técnica de Pomodoro. Se você já ouviu falar dessa técnica, e se você já usou essa técnica, você consegue imaginar o quão importante essa técnica é para você conseguir escrever. Tem algumas pessoas que nunca ouviram falar da técnica de Pomodoro, mas usam ela porque intuitivamente elas chegaram nesse processo de dividir o trabalho em um período de foco, de concentração e algum intervalo de relaxamento. Mas existem essas pessoas às vezes chegaram intuitivamente nessa forma, mas elas não sabem que chamam Pomodoro e também não passaram isso para frente. Para nossa sorte, antes da gente vieram uma série de pessoas, uma quantidade imensa de estudiosos, de pesquisadores, e que divulgaram essas técnicas para a gente. Quando eu descobri o Pomodoro, eu estava numa fase de estagnação. Justamente nessa fase de estagnação, eu tinha uma série de coisas para fazer ainda, o meu trabalho, a minha tese estava no meio do caminho. E aí eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar do Pomodoro, o Pomodoro é uma técnica que você intercala tempos de trabalho que você simplesmente foca naquilo que você está trabalhando sem parar
para ver uma notificação, para atender um telefone, se alguém chama. Enfim, se tiver um apocalipse zumbi do lado de fora, você não para, você simplesmente senta e trabalha de maneira focada em um assunto apenas, só. E aí você intercala esse tempo de trabalho com um tempo de. Não é um tempo de relaxamento propriamente dito, mas é um tempo que você vai fazer outra coisa. Em que você não está mais diretamente pensando naquele assunto em que você estava trabalhando. A vantagem disso é que você treina o seu cérebro para trabalhar de uma maneira e resolver o problema do trabalho que você estava fazendo antes. Eu vou explicar isso depois com mais clareza na frente. Por que eu não acreditei, que na primeira vez que eu ouvi falar do Pomodoro, eu não acreditei que funcionava? Por quê? Porque esse tempo de trabalho focado dele é um tempo de 25 minutos. E depois você descansa 5 minutos. Descansa, né? 5 minutos. Então, quando a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, gente, 25 minutos é o tempo de você começar a pegar no tranco ali para escrever, é o tempo que você começou a escrever, você já está no meio do caminho, já deu os 25 minutos. E 5 minutos de descanso é muito curto. Mas, como era uma técnica e eu vi muita gente falando a respeito disso, eu resolvi testar. E quando eu resolvi testar, eu vi que as coisas de fato começaram a andar. Então, a primeira técnica que eu vou falar. Então, essa é a primeira técnica que eu tenho para falar para vocês. E aí, essa técnica é um dos antídotos que você pode utilizar para neutralizar a questão da procrastinação. A procrastinação ela se baseia como eu falei para vocês, no fato de você ter uma tarefa que não é tão agradável assim em mente. Mas existem alguns estudos que, inclusive, a professora Barbara Oakley, não sei se vocês já ouviram falar do livro Aprendendo a Aprender, que eu acho esse livro incrível. E eu, inclusive, recomendo que vocês leiam esse livro. Esse livrinho aqui. E nesse livrinho, ela tem... nesse livro, ela fala justamente quais são as estratégias que o seu cérebro utiliza para te boicotar durante o estudo e como que você pode neutralizar essas tentativas de boicote. E aí, quando ela chega na questão da procrastinação, ela fala uma coisa que é bastante interessante, que é, você tem uma tarefa chata que você está procrastinando, no entanto, quando você começa a fazer essa tarefa, você percebe que ela não é uma tarefa assim tão ruim. Você até percebe que ela é fácil de ser resolvida e às vezes você, inclusive, resolve ela bem rapidinho, sem muito problema, sem muito estresse. E você provavelmente já passou por isso, de ter uma tarefa que você, nossa, se eu soubesse que ia ser tão fácil, eu teria começado antes, eu não teria postergado tanto tempo para terminar ela. E a questão do Pomodoro é exatamente isso. Ele junta duas coisas diferentes. Ele junta o fato de você te induzir a começar uma tarefa que você está postergando, então você neutraliza a procrastinação dessa forma, e ele junta duas coisas que são dois formatos necessários que o seu cérebro necessita para aprender. Que é isso que a professora Barbara Oakley fala no livro dela, que o seu cérebro ele tem duas formas diferentes de pensar e de resolver problemas, que é o que ela chama de modo focado e modo difuso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, ela compara o seu cérebro como se fosse uma mesa de paintball, que você precisa jogar uma bolinha, essa bolinha precisa chegar num determinado local e ela segue um determinado caminho, né? Como se fosse uma espécie de um labirinto, ela vai ligando alguns pontos ali para conseguir chegar no lugar que você quer que ela chegue. E aqui no caso, esses círculos aqui do modo focado seriam o padrão do seu cérebro. Seriam os padrões do seu cérebro, seriam os padrões seria a estrutura do seu cérebro ali, que você tem um pensamento, as informações que você vai processando e você tem pacotes de pensamento dentro do seu cérebro. Quando você é exposto a um determinado problema, você tende a percorrer um caminho entre esses pacotes de pensamento para você resolver esse problema. O que acontece? Quando você está no modo focado, você às vezes se fixa em uma forma de resolver esse problema. E se você trava, se em algum momento do processo você acaba travando, você tem uma dificuldade de conseguir resolver esse problema de uma outra forma. É como se você fosse resolver um problema que você nunca ouviu falar sobre ele na vida
e você vicia o seu cérebro a ter uma forma de pensar apenas. Isso é comum, às vezes você tem um desafio que você está trabalhando nele durante muito tempo, um desafio, vamos supor, um exercício de matemática na escola, que você está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando durante muito tempo, e aí chega uma pessoa que não estava nem muito preocupada em saber o que é, falar, a resposta é essa, é assim que faz. Uma pessoa de fora consegue resolver fácil. Ou uma jogada de xadrez que você está ali parado, tentando focar e tentando ver todas as possibilidades, daí chega uma criança, né, um menino, um adolescente, 13 anos, vai e move lá, fala, é aqui, ó, que resolve isso. Você está tão viciado em tentar resolver um problema de uma forma só que você não consegue mais pensar de outro jeito. Se a gente traz isso para a escrita científica, por que a gente precisa desse modo focado? A gente precisa desse modo focado para escrever, para desenvolver os argumentos para justificar nossos resultados. E se você chega principalmente na fase da introdução, se você chega na discussão, que são as partes do artigo que são mais complicadas, você vai perceber que você precisa, sim, desenvolver dedicar um tempo maior para que você consiga resolver o problema. Encare a introdução e a discussão do seu artigo como um problema a ser resolvido. Na introdução, o problema a ser resolvido é contextualizar o seu tema de uma maneira ampla e trazer essa contextualização ampla para a solução que você propõe no artigo. Então, a introdução você vem do problema até a solução. E na sua discussão, a sua função é trazer essa solução e generalizar isso e, né, discutir como que você pode generalizar isso para a sua área de conhecimento. Então, seu artigo ele vai ter um formato de ampulheta. A sua introdução ela é uma pirâmide invertida, porque ela vai do contexto maior até a solução, e a sua discussão é uma pirâmide, é um triângulo, né, não invertido, normal, em que você vai dar essa solução que você encontrou e você tenta generalizar isso. Isso é a forma racional que você tem de encarar o seu artigo. E aí você tem, no modo focado, essa solução para um determinado problema. Existe um outro modo de pensamento do seu cérebro, que é o modo difuso. E esse modo difuso você consegue numa situação de relaxamento, enquanto você está pensando em alguma outra coisa, que é aquela situação clássica também, de que a pessoa trabalha o dia inteiro, dorme, vai dormir e de manhã acorda com a solução do problema. Ou vai tomar banho e durante o chuveiro descobre a solução para aquele problema. Esse modo difuso do cérebro, ele é importante por quê? Porque nesse modo difuso, o seu cérebro ele desbloqueia daquele caminho que você já construiu antes. E aí ele procura outras formas de resolver esse problema. Então é nesse modo difuso que geralmente você tem os insights, que você tem uma intuição para como que você pode resolver, por exemplo, o problema do seu argumento, da força do seu argumento na escrita. É comum, por exemplo, às vezes você fazer o seu artigo científico e você ter uma hipótese, né? O seu H0, que é a sua hipótese que você está querendo provar. E às vezes seus resultados te levam para um caminho totalmente diferente. Você imaginou que ia acontecer alguma coisa e os resultados te levaram para outro caminho. Você teve um resultado bem provável e aí você precisa discutir esses resultados, né? Como que você discute isso de uma maneira que faça sentido e que tenha um argumento forte? O conselho da doutora Barbara Oakley é pare de fazer o que você está fazendo. A primeira coisa que você precisa fazer quando você trava ali na página em branco, ou enfim, quando você não consegue mais evoluir, quando você não consegue mais olhar para o seu artigo, para e descansa. Porque às vezes o que você está precisando é desse descanso para que o seu cérebro entre nesse modo difuso e ele resolva, né? Procura soluções mais eficientes e mais inteligentes de outra forma, porque às vezes o seu olhar está viciado. Você criou um caminho ali de concreto que você só consegue passar por ele todas as vezes que você olha no seu artigo. E aí você precisa desse tempo. O Pomodoro, então, ele vai resolver tanto a questão de te forçar a começar, como eu falei antes, na técnica de Pomodoro, que para mim é uma das técnicas mais incríveis e simples. O mais incrível do Pomodoro é porque ela é extremamente simples. E o que ela vai fazer? Ela vai te forçar a começar uma tarefa, então você tende a não procrastinar,
porque você vai começar, e você fica durante 25 minutos do seu tempo no modo focado, tentando resolver aquele determinado problema, tentando colocar o seu argumento na discussão, tentando contextualizar seu problema na introdução. Ou se for um artigo de revisão, você tentar definir quais são os tópicos mais importantes que você precisa discutir na sua revisão, né, que você precisa abordar. Enfim, qualquer que seja o problema que você esteja tentando resolver. Você trabalha durante 25 minutos, e isso seria ativar o modo focado de pensamento do seu cérebro. E aí, nesses 5 minutos, que você vai beber uma água, vai tomar um café, vai conversar com alguém, vai ter a famosa conversa de corredor. Tem uma história de que você aprende tanto na sala de aula quanto no corredor da faculdade. O corredor ele é tão importante quanto a própria sala de aula, porque é no corredor que você tem essas conversas relaxadas e que o seu cérebro fica ligado para fazer outras conexões e talvez te dar, além, né, de você fazer um networking ali, todas as vantagens acadêmicas de você ter essas conversas de corredor, mas às vezes é uma conversa, uma informação que um colega te dá que consegue fazer com que você resolva um problema, inclusive de escrita. E aí, nesses 5 minutos, você dá um tempo para o seu cérebro e aí você volta e trabalha mais 25 minutos. Então, aqui eu estou mostrando o que seria um layout clássico do Pomodoro, né? Pomodoro significa tomate, por isso que eu coloquei esses círculozinhos vermelhos aí. Tá, você marca e seria tomate porque tem um alarme, né? Que são aqueles alarmes de cozinha, que a pessoa que inventou o Pomodoro, ela usava esse alarme de cozinha que tem um formato de tomate, por isso que chama Pomodoro, né? Informação away. Tá. E aí você tem esse layout, você trabalha 25 minutos, descansa 5 minutos, trabalha outros 25, descansa 5, trabalha 25, descansa 5 e trabalha outros 25. São 4 pomodoros. Depois de 4 pomodoros, em que você fez esses intervalos mais curtos, você vai fazer um intervalo maior, que é um intervalo longo. E esse intervalo longo, ele geralmente é um intervalo de 15 minutos, para um pomodoro de 25 minutos. Se você estiver numa fase em que 25 minutos parece pouco, que você já... O que acontece? Por que eles indicam, antes de eu falar isso, por que eles indicam que você comece com 25 minutos? Por que o Pomodoro é de 25 minutos, que é um tempo relativamente curto para você ficar ali no modo concentrado? Porque se manter concentrado durante 25 minutos direto não é uma coisa tão simples quanto parece. Principalmente hoje em dia que você tem um celular cheio de notificações o tempo todo, a gente está de quarentena, então está todo mundo de home office, às vezes, né, a dinâmica da casa mesmo não permite 25 minutos de concentração, porque você tem outras pessoas na casa. Enfim, manter-se concentrado durante 25 minutos, ele é um desafio em si. Então, se você conseguir se manter esses 25 minutos, depois de um tempo você perceber que 25 minutos está ok, é fácil, porque você vai treinando o seu cérebro, então vai ficando fácil, né? No começo é complicado mesmo, depois fica fácil. Se você consegue se manter motivado, concentrado durante esses 25 minutos, você vai aumentando o tempo. Você aumenta para 50 minutos, e aí o seu intervalo curto pode ser de 10 minutos, você aumenta um pouco o seu intervalo longo, até chegar um tanto de 1h30. Também existe uma sugestão que o máximo que você trabalhe, sugere-se que você trabalhe no máximo durante 1h30 no modo focado de pensamento. Depois disso, mesmo que você sinta que ainda tem, né, que ainda tem sangue para dar ali naquele trabalho, é melhor você dar uma paradinha. Para 10 minutos e depois você volta. Porque você começa a perder a capacidade de reter a informação de uma maneira eficiente. Então, essa é a primeira técnica que eu tinha para falar para vocês, que é a técnica de Pomodoro, que para mim é a técnica mais incrível sempre. A segunda técnica é a técnica de revisão espaçada. E aqui ela também se baseia, a gente falou dos tipos de pensamento, que é o pensamento focado e o pensamento difuso, e tem uma outra forma que o seu cérebro tende a funcionar, que é com relação à forma de reter a memória. Então, você tem 2 tipos de memória. Isso também, eu não inventei isso na minha cabeça, eu tirei lá do livro Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Esses 2 tipos de memória,
eles tendem a trabalhar de formas diferentes e tendem a ser acessados de maneira diferente também. Você tem o primeiro tipo, que é a memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo, você vai trabalhar com no máximo 4 blocos de informação. Então, é fácil você acessar, por exemplo, uma coisa que você estava trabalhando hoje pela manhã. Né? Você trabalhou hoje de manhã algum determinado assunto, e agora à tarde, mesmo que você esteja trabalhando em outro assunto, é fácil lembrar da memória, daquilo que você aprendeu de manhã, porque é essa memória de curto prazo, que é uma memória de trabalho, que atua nesses 4 blocos, né, de informação diferentes, ela é fácil de ser acessada. No entanto, à medida que o tempo passa, essa memória de curto prazo ela se transforma numa memória de longo prazo. E aí você não tem mais 4 blocos de informação que você consegue acessar o tempo todo. Você tem inúmeros blocos de informação, né? Imagina tudo que você aprendeu desde que você entrou na vida escolar. Você já não lembra das coisas que você aprendeu no ensino médio com tanta clareza quanto um adolescente que está estudando para o Enem nesse ano, né? E aí, como que você consegue qual é a estratégia que você pode utilizar para conseguir acessar esses blocos de informação que foram guardados na memória de longo prazo? Se vocês já assistiram Divertidamente, eu gosto de pensar nesses blocos de informação como se fosse aquele. Eles têm um esqueminha lá no filme para guardar as memórias, né? E aí eles vão dividindo essas memórias em umas bolinhas. Eu gosto de imaginar a memória de trabalho de longo e curto prazo daquela forma. Então, se você quiser acessar uma memória que está guardada ali no armário do longo prazo, você vai precisar de uma estratégia um pouco diferente do que simplesmente tentar lembrar, porque você tende a esquecer dela, né? Isso é bem óbvio. Acredito que seja óbvio para todo mundo. Tá. E aqui entra a questão da revisão espaçada, que é uma outra técnica de estudo que ela é bastante conhecida já de longa data para quem estuda para concurso. Para você estudar para um concurso, você tem que acessar uma quantidade absurda de informação. É muita matéria para estudar e você geralmente tende a se preparar durante alguns anos, né? Meses, pelo menos, né? De alguns meses a anos de estudo para você conseguir né, nesses concursos de alto nível, você conseguir ter uma posição razoável. Então, você não consegue fazer isso simplesmente, vou pegar o livro aqui, vou estudar, vou ler ele todo e deixa ele aqui de lado e nunca mais olha para a cara dele. Você precisa de uma estratégia para você conseguir lembrar sempre do que você estudou no ano passado, por exemplo. E isso você faz com a revisão espaçada. Essa revisão espaçada, você pode fazer isso com um ciclo de estudos. Então, nesse ciclo de estudos, você sempre coloca aqueles assuntos que você já estudou e você sempre volta nele. De tempos em tempos, você volta nesse assunto e todas as vezes que você voltar nesse assunto, você faz uma revisão do que você estudou da vez passada. Isso serve para você estudar matérias, né, independente de quais matérias sejam, se você está na faculdade, se você está em concurso, enfim. Para você escrever o seu artigo científico, isso também foi uma técnica que eu utilizei para escrever minha tese. Como que eu escrevi minha tese? Minha tese ela deveria ser escrita no formato de artigos. Então, esse formato de artigo, ele não era um formato simples que eu tinha uma introdução e tem alguns programas que você faz uma introdução e aí os seus métodos e resultados de discussão já são os artigos, né? No caso da minha tese, eu tinha que fazer uma introdução da tese, eu tinha que escrever os métodos da tese e fazer os métodos. Na seção de resultados entravam os meus artigos e aí depois eu tinha que fazer a discussão da tese. Na minha qualificação, a minha tese tinha 3 artigos, então eu tive que fazer uma introdução da tese, a introdução do artigo 1, a introdução do artigo 2 e a introdução do artigo 3. Da mesma forma, eu tinha a discussão do artigo 1, do artigo 2 e do artigo 3 e a discussão da tese. Como que você faz isso de uma maneira que você lembre o que você escreveu na introdução da tese na hora que você está escrevendo a introdução do seu artigo 3, para você tentar diminuir ali a redundância de coisas que você está escrevendo.
porque é óbvio que não é tudo num tema só, então era óbvio que alguma coisa ou outra, algum conceito ou outro ia ser repetido em cada um dos artigos ou na tese. No entanto, o que entra no artigo não é para entrar no outro, né? São temas diferentes, eles são coisas diferentes. Como que eu fazia isso? Isso foi um dos motivos pelos quais eu travei antes de conhecer o Pomodoro. E aí, quando eu conheci o Pomodoro, eu também conheci o ciclo de estudos. E eu utilizei isso na própria tese para que eu conseguisse escrever a tese inteira, sempre tendo essa noção do todo. E você sai daquele. A gente tende a escrever na sequência, né? A gente pega a sequência ali e vai escrevendo na sequência. Quando você usa o Pomodoro e o ciclo de estudos, você tem uma noção da tese como um todo e do artigo científico também como um todo. Como que você pode fazer isso? Eu fazia o seguinte: eu marcava os pomodoros, você tem 4 pomodoros, certo? E uma das formas que você tem de utilizar o Pomodoro é você tem o seu artigo ali, mas você pode utilizar ele para. Cada Pomodoro você muda de assunto. Cada Pomodoro você está resolvendo um problema diferente. Isso permite que você passe por todas as sessões do seu artigo, todas as sessões da sua tese e consiga fazer esse processo de revisão espaçada junto com o Pomodoro. Como que eu fazia isso na escrita, né, na prática? Eu tinha, por exemplo, meu Pomodoro 1, eu colocava os métodos, que é o que recomenda-se também que você não comece pela introdução, você comece pelos métodos. Então, no meu Pomodoro 1, eu colocava métodos, e eu trabalhava durante 25 minutos focada na minha parte de métodos, eu ia escrever métodos. Quando eu estava fazendo, né, nessa fase de escrever a tese inteira, eu colocava métodos, começava com métodos da tese, se eu terminasse os métodos da tese, quando eu fizesse o ciclo e voltasse nessa parte de métodos, eu seguia com método do artigo 1, método do artigo 2 e método do artigo 3, sempre nessa sequência. Terminados os 25 minutos, ou 50 minutos, ou 1h30, dependendo da fase, né, do processo que você está, você tira esses 5 minutos de descanso e volta no segundo Pomodoro. O segundo Pomodoro, já não estou nos métodos mais, daí eu já ia direto para os resultados. Quando você chega nos resultados, aí você já muda completamente o foco. O método, você é uma receita de bolo. Nos resultados, você já vai ter que acessar as tabelas, vai ter que acessar seu banco de dados, já é uma outra estrutura de pensamento. Então, você força o seu cérebro também a pular de um lado para o outro e ter já essa noção. Eu já tenho, na hora que eu estou escrevendo os meus resultados, eu já sei o que eu acabei de escrever nos métodos, porque o método está no meu bloco de informação de curto prazo. Então, tá fácil eu escrever os resultados com os métodos em mente, né? É uma sequência inteligente de estudo, justamente porque você favorece tanto essa revisão espaçada quanto esse fato de você fazer uso do que você acabou de estudar para facilitar a escrita no que você tem que escrever ainda, certo? Então, esse é o Pomodoro 2. Daí você tira 5 minutos de estudo e volta no Pomodoro 4. O Pomodoro 4 vai ser a introdução do seu trabalho. Aí já é uma coisa mais complicada, e aí você tem que buscar as suas referências, né? Partindo do pressuposto que você já tenha feito uma busca bibliográfica, que você já tenha as referências. Se não, a busca bibliográfica, eu sugiro que você coloque um Pomodoro a mais só para ela. Não misture a introdução. Eu vou escrever minha introdução, não, mas eu tenho que buscar os artigos primeiro. Se você ainda não fez a busca, a revisão bibliográfica e você já não separou ainda os artigos para as referências para o seu artigo, eu sugiro que você faça um Pomodoro só para isso. Coloca um Pomodoro a mais, coloca até um Pomodoro 5 aqui, que seja o caso. Você dá um intervalo longo e passa para ele depois. É até interessante você fazer isso, porque aí você tem como direcionar, inclusive, sua busca, né? Você, olha, está faltando uma referência sobre a incidência da doença que eu estou estudando em determinada população. Então, na hora que você for fazer uma busca, você já sabe que é essa informação que você precisa. Otimiza o seu processo. Então, você está lá no Pomodoro 4, você trabalha na introdução. Ah, e outra coisa, você está lá no meio da introdução, aí finalizou o prazo do seu Pomodoro. O que você vai fazer? O que eu sugiro que faça, eu tinha um bloco, né, de papel, eu tinha várias folhas de rascunho grampeada e eu ia anotando aonde que eu estava na introdução e aonde que eu tinha parado. Olha, eu parei na parte do parágrafo 3 discutindo sobre tal, tal, tal. Falta fazer isso, isso e isso. E já deixava listado.
Por quê? Porque quando você voltasse ali na introdução, eu já tinha as notas que eu tinha feito sobre o desenvolvimento do trabalho, às vezes eu tinha anotado tinha feito alguma nota sobre alguma referência, tinha fichado alguma referência ali, e eu já tinha essas informações prontas, que é a história de você, toda vez que você volta um determinado assunto, você faz essa revisão novamente do que já tinha sido estudado da vez passada, ou do que você já tinha escrito da vez passada. Certo? Então, eu termino o Pomodoro 4, tiro 5 minutos de descanso e vou para o último Pomodoro. Eu fiz o contrário aqui, né? Fui para a introdução primeiro. Que seja, né? No caso, eu teria ido para o Pomodoro 3, que seria a discussão, e o último Pomodoro seria a introdução, que eu agiria da mesma forma. Você tem um bloco para você fazer as anotações que você precisa durante 25 minutos. E aqui, nesse caso, no último Pomodoro, você tira aquele intervalo maior e, se você ainda tiver tempo, você volta no Pomodoro 1 dos métodos. Se por acaso você terminou o dia e parou no Pomodoro 2, você anota ali. No dia seguinte, ou na outra parte do dia que você tiver disponível para escrever o seu artigo, você volta de onde você parou. Parei no Pomodoro 2, então agora eu vou para o Pomodoro 3. E aí eu continuo daqui. E assim por diante. E é importante, gente, além desses intervalos longos, nesses intervalos longos, se tiver uma fase em que você travou de vez, que mesmo com Pomodoro, mesmo com revisões passadas, mesmo com ciclo de estudo, você travou de vez, você tira um intervalo longo maior. Às vezes tem aquela história, às vezes você está, quando você chega na beira do precipício, dá um passo para trás e dá um passo para frente. Você precisa parar, né? Às vezes você está de fato com uma sobrecarga mental ali e que para você conseguir voltar, você precisaria de um tempo maior de descanso. Tem um filme que eu acho muito legal, que é aquele Jogo da Imitação, daquele cara que faz o. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Enfim, ele está trabalhando no desenvolvimento, né, na resolução de um problema lá, de um enigma alemão durante a Segunda Guerra, e aí ele, durante o tempo que ele não está estudando, que ele não está loucamente focado naquele problema que ele está resolvendo, ele está correndo. E aí mostra várias cenas do filme com ele correndo para um lado e para o outro. Fazer uma atividade física, às vezes, seria uma forma interessante de você gastar esse intervalo longo. Mas, enfim, né? É o seu intervalo, você vai descobrir a sua forma ideal de gastá-lo para que você consiga voltar com o pensamento mais claro, com a mente mais descansada para conseguir estudar de novo, entrar de novo. E aqui tem um problema para as pessoas que são acostumadas a estudar à noite. Cada pessoa vai ter o seu horário melhor de estudar, né? Eu gosto de eu ia às vezes à noite adentro estudar, mas para mim sempre foi melhor, foi mais produtivo estudar pela manhã. Às vezes era melhor, inclusive, acordar de madrugada e estudar do que ir madrugada adentro estudando. É importante que você ache esse horário que você é mais produtivo para que você consiga otimizar também, né? Se você consegue utilizar Pomodoro, mais ciclo de estudos, mais um intervalo longo de uma forma eficiente, que você consiga descansar de fato e usar o melhor horário do dia para em que você é mais produtivo, você consegue agilizar demais esse processo e facilitar demais a etapa de fluir, sabe, o trabalho. Porque aí você estava antes num ciclo de negatividade ali, né, fazendo uma coisa que atrapalha a outra, naquele ciclo da procrastinação, e agora você entra num ciclo de que um passo realizado alimenta o próximo, porque o seu trabalho começa a fluir, isso diminui a ansiedade, diminui o estresse, enfim, isso tende a te deixar mais animado, o seu trabalho começa a aparecer, né, já começa a ter cara de artigo ali, então isso te deixa mais animado para continuar. O fato é que, depois que eu comecei a utilizar o Pomodoro na minha tese, eu lembro que antes eu olhava eu tinha um quadro em branco assim que eu usava, né, na minha sala, que é onde eu escrevia, eu olhava para aquilo, olhava para o prazo que eu tinha, meu prazo já estava se esgotando, e eu olhava para o arquivo que estava em branco ainda, estava meio bagunçado, e eu tinha vontade de sentar e chorar só, não tinha vontade de escrever.
No entanto, quando eu comecei a usar essas estratégias, essas técnicas de estudo para conseguir escrever de uma maneira mais eficiente, eu não sei te dizer como que eu terminei minha tese. Quando eu vi, eu tinha terminado. Mandei ela para frente, assim. A primeira versão da tese, quando eu terminei, eu estava no campus da Fiocruz, no Rio. Eu fui para o Rio ficar uma semana. Eu não conheço o Rio de Janeiro, só conheço o campus da Fiocruz. Eu fui para lá, fiquei uma semana lá, porque eu fui fazer um estágio de uma outra coisa, enfim. E aí eu terminei de escrever minha tese lá. E dessa forma, chegou um ponto que eu tinha só uma folha de caderno com todas as coisas que ainda faltavam de colocar na tese, tipo uma porcentagem dos resultados, faltava colocar um dado no método do artigo 1, mas eu tinha na cabeça a tese como o documento inteiro, eu tinha a noção inteira da tese, tá faltando método, porcentagem no método tal, eu tinha isso na cabeça, eu tinha essa noção. E eu terminei lá, e eu tinha essa noção clara de que eu tinha terminado também, porque se você escreve sem método, às vezes você não sabe quando terminou, sempre está faltando alguma coisa. É normal que sempre vai faltar mesmo, né? Por isso que você faz a qualificação, depois você faz a defesa, depois você tem mais revisões, e mesmo depois que o negócio já está publicado ali, já está bonitinho, você ainda consegue achar uma coisa ou outra que poderia melhorar. Mas o que eu quero deixar claro é que quando você tem essa estratégia, as coisas tendem a fluir de uma maneira mais tranquila, né? E a última técnica que eu queria falar para vocês, que é uma técnica que é muito interessante, que é um método que chama método Feynman, ou técnica Feynman, né, de Feynman. Feynman é um físico, é um pesquisador, um físico, que ele baseia essa técnica dele no modo de que para você conseguir fixar e aprender alguma coisa, você precisa tornar essa coisa o mais simples possível. Ele tem essa frase que é atribuída ao Albert Einstein, que se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. E o método Feynman, ele está bem alinhado com esse pensamento, porque ele se baseia no fato de que você precisa consumir uma quantidade grande de informação e tentar simplificar essa informação. Na verdade, você precisa ver o que você conseguiu aprender dessa quantidade de informação e simplificar isso de uma maneira que você consiga explicar para outra pessoa. Eu coloquei essa técnica aqui. Essa técnica é importante para você escrever seu artigo, sim, mas essa técnica ela é muito importante também para a banca, para a questão da banca ou para a questão de você arguir com o seu revisor, o editor do artigo, quando você for escrever a sua cover letter para submeter o seu artigo científico, que é um lugar em que você precisa argumentar com o editor, por que, que o editor precisa, por que, que o editor se beneficiaria de publicar o seu artigo na revista dele, enfim. Se você sabe, se você tem completo domínio daquele tema que o seu artigo aborda e dos resultados que você colocou e você tem completa clareza de como os seus resultados ele pode ser generalizado ou não para a sua área de conhecimento, em que espaço da sua área de conhecimento o tijolinho do seu resultado se encaixa, se você tem essa noção, é mais fácil você argumentar em uma série de oportunidades ali durante o processo de submissão do artigo. Então, eu acredito que o método Feynman ele é importante nessa etapa final ali que você precisa vender o peixe do seu artigo, vender seu peixe. O que ele se baseia? Ele tem, primeiro, né, ele tem 4 passos, o método Feynman. O primeiro passo é escolha um assunto. O assunto é o assunto do seu artigo, então isso já está escolhido. O segundo passo, ou pode ser algum item, né, alguma questão específica dentro do seu artigo. Eu sugiro que seja, por exemplo, os seus métodos. Sempre é importante você justificar que o método que você utilizou foi suficiente para responder a pergunta. Então, você ter bastante clareza com relação ao método que você utilizou e como que aquele método é importante ou não, quais são as limitações desse método e quais são as vantagens, eu acredito que é bastante interessante você fazer isso. Mas pode ser qualquer, qualquer conceito, né, que você esteja utilizando em qualquer parte do artigo. Só passo 1. Vamos escolher, por exemplo, vamos supor, vocês querem escolher a respeito de citometria de fluxo, que é uma técnica que você utilizou e que provavelmente você pode ser questionado sobre isso.
No seu passo 2, no passo 2 da técnica de Feynman, você vai escrever o que você sabe sobre isso. Sem buscar informações adicionais. Você vai escrever com as suas próprias palavras tudo que você sabe sobre esse determinado assunto. Se você tiver, por exemplo, na introdução do seu artigo, você pode escrever o esqueleto, né, do seu artigo. Parágrafo 1, eu vou falar sobre a incidência da doença. No parágrafo 2, eu vou falar sobre uma lacuna na literatura. E o parágrafo 3, eu vou falar sobre os objetivos. O método, isso é a primeira fase de escrita do artigo, né, que você constrói o seu esqueleto. Na segunda fase, você usa o método Feynman, em que você simplesmente, o que eu já sei sobre incidência? Eu já sei isso, então você já vai escrevendo tudo que você sabe. Qual é a lacuna? Você já escreve ali tudo que você sabe, qual é o objetivo, enfim, você já escreve tudo que você sabe sem acessar suas referências. Esse é o passo 2 da técnica de Feynman, em que você vai fazer um download da sua cabeça no esquema que você já fez previamente do seu artigo, certo? Daí você vai para o passo 3 do método de Feynman, que é você vai perceber as suas falhas. Como que você faz isso? Você vai perceber as suas falhas na hora que quando você tiver que escrever sobre determinada coisa, você não tem tanta certeza se o número é esse mesmo, se a porcentagem é aquela mesmo. Tá faltando colocar uma determinada informação aqui. E aí você, nessa percepção das suas falhas, você vai atrás de referências bibliográficas para preencher essa lacuna, né? Essa lacuna do seu conhecimento sobre a sua própria introdução, sobre a própria contextualização do seu problema, enfim, sobre o que está faltando de conhecimento sobre o seu próprio artigo. Não subestime isso. Tem sempre alguma coisa sobre o seu próprio artigo que você precisa saber. Às vezes a gente percebe usando a técnica, o método Feynman, que às vezes a gente tem dificuldade na nossa própria seara, né? De defender os nossos próprios resultados. E quanto mais você tiver clareza sobre isso, mais fácil. Então, no passo 3, você percebe as suas falhas, vai atrás de referências de peso para conseguir aplacar essas falhas, e aí você vai para o passo 4, que é o passo em que você simplesmente fecha ali todo o processo, que é simplifique. Depois que você consegue entender a estrutura do seu artigo, que você consegue entender os conceitos que você está utilizando, se você consegue entender a força dos métodos que você utilizou, simplifique. Tenta explicar isso como se você estivesse explicando para uma criança. Tenta explicar o seu trabalho de uma maneira simples, como se você estivesse explicando para um leitor leigo no assunto. Se não tiver simples o suficiente, pode ser porque você não entendeu bem a coisa. Aí a gente volta nessa frase inicial. Pode ser que você não esteja entendendo bem o seu próprio artigo. E aí o que você faz? Você humildemente volta para o passo 1 e começa de novo até que você tenha segurança para você explicar o seu artigo não só para uma criança ou para um leigo, mas para, sim, professores experts na banca. 5 doutores super tops no assunto e que você vai ter clareza e você vai ter segurança para explicar o seu tema, né, o tema do seu artigo para eles. Certo? Era isso, eu espero que tenha sido útil a aula. Se você gostou e quiser ser notificado sobre as próximas aulas, nós vamos ter aulas aqui semanalmente. Você pode se inscrever aqui ou no nosso canal do Telegram, que a gente notifica você por lá. Tá certo? Tchau, até a próxima.